paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. E olha só, você que está nos assistindo, estamos cada vez mais melhorando, hein? Hoje temos aqui a presença ilustre do nosso pastor Marcos Devaney, juntamente com a sua esposa, irmã Roseli. Muito obrigado ao casal, né, pela sua disponibilidade de estar aqui nos abençoando, com o conhecimento vasto do casal e a disponibilidade de estar aqui fisicamente hoje para engrandecer essa aula de número 8. Amém, irmã Roseli? Amém, a paz do Senhor a todos, e uma alegria muito grande estar fazendo parte dessa aula, uma aula maravilhosa de muito ensino para nós. Pastor Marcos Devaney, a sua apresentação, A paz do Senhor, estamos honrados com o convite e esperamos contribuir para o crescimento do povo de Deus, tanto a parte de conhecimento cultural, como principalmente conhecimento bíblico também. Que Deus possa abençoar essa aula. E hoje num formato diferente, a nossa irmã Roseli, ela que vai fazer a chamada da nossa aula de hoje. Irmã Roseli, fica à vontade. A nossa aula de hoje é a aula de número 8, e a chamada da aula é transgênero. Que transrealidade é essa? E o nosso texto áureo diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 e 24. E a verdade prática diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Aleluia, que maravilha, né? E a nossa palavra-chave dessa aula, amados, é transgênero. Só que antes de nós adentrarmos aqui, nos aprofundarmos nessa aula com o pastor Marcos Devaney, eu vou pedir para o pastor Marcos Devaney para que ele faça menção. O pastor Marcos Devaney, ele é pastor aqui da nossa congregação, ali do bairro de Pouso Frio, na cidade de Taubaté mesmo, que ele faça um pouquinho a sua apresentação, tanto pessoal quanto da sua igreja local, qual ele dirige, qual ele pastoreia, que é uma honra para nós recebê-lo aqui, pastor Marcos. Amém. É uma honra também, é o que nós sentimos aqui diante desse convite. Nós estamos pastoreando no momento a congregação do bairro Pouso Frio. Ele é um bairro localizado ali no extremo leste da região de Taubaté, município de Taubaté. Não é muito conhecido. Como referência, nós citamos o bairro Sete Voltas. E lá nós servimos a Deus juntamente com a população que reside ali nas imediações. Estamos lá já há 5 anos e estamos lá até quando o Senhor quiser. Estão todos convidados para cultuar conosco lá. Amém, que maravilha. Tá vendo só, amados? Nós não nos prendemos somente aqui ao tempo sede, não. Convidamos nossos pastores que estão pastoreando nossas igrejas nas cidades de Taubaté, cidades vizinhas, e para nós aqui é sempre uma honra ter a participação e a cooperação dos nossos pastores ali. Amém. Amém? E mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Para mim e Eduardo, é uma honra recebê-los aqui. Coração muito alegre, viu? Nós também. Amém. Amados, a introdução dessa nossa aula, ela vai me dizer assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. Como a irmã Angeli já bem leu, né? Está lá em Gênesis, capítulo número 2, versículo número 24. E o nosso pastor Douglas, ele continua nos ensinando assim: vivemos em um período em que o corpo humano e a sexualidade tornam-se questões relevantes. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneralidade. Reina uma ortodoxia progressista, que tem como o projeto impor uma agenda desconstrucionista de cima para baixo, negando a base da biologia e da fé, e revelando uma verdadeira agressão identitária. Isso ocorre porque movimentos como embasamentos filosóficos e críticos que recebem certas benevolências das mídias quanto à divulgação de suas agendas. Por isso, temos o objetivo de tratar esse assunto diante a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática de vida cristã. E para destrinchar essa aula aqui, já começando a partir do primeiro tópico, logicamente, né, compreendendo o pensamento da transgeneralidade, vamos passar aqui a fala para o nosso pastor Marcos Devaney, que com muita calma, muita tranquilidade, pastor, fique à vontade, destrinche para nós aí aquilo que o Senhor, através dos estudos, tem para nos mencionar. Fique bem à vontade. Perfeito. O que nós vamos mencionar aqui é justamente o que nós preparamos também para ser lecionado lá na escola, onde eu dou as aulas de escola dominical para a classe de adultos lá na congregação.
Então, o primeiro tópico da nossa lição, ele fala sobre a compreensão, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Como eles pensam? Então, temos aqui o professor Douglas Batista, ele trouxe uma visão muito boa, histórica. Isso começa lá pelos anos 70, um pouco antes, também na década de 60 já havia menção, nasce dentro do movimento feminista. Essa conceituação nova, porque historicamente sempre a humanidade tratou a questão da diferença de sexos baseado na biologia. Para que seja dado um novo enfoque, eles passaram a usar o termo gênero em detrimento do sexo, e nós podemos ver isso até na própria burocracia brasileira, documentos que nós preenchimos com sexo, né, masculino ou feminino, hoje já apresenta gênero e outras variantes de opções ali. Isso nada mais é do que uma tentativa de fazer com que tire-se o foco de que houve da parte de Deus a criação e que biologicamente nós temos homem e mulher. Com isso daí, eles argumentam que a pessoa não precisa se comportar de acordo com o sexo que nasceu. Não necessariamente, segundo a visão deles. A pessoa pode ter uma preferência sexual, um comportamento sexual, ou buscar um relacionamento afetivo com base da forma que ela nasceu. Ela pode ter um comportamento diferente disso. E com isso daí, eles deixam de lado a constituição anatômica e biológica do corpo humano. O professor Douglas Batista, no seu livro de apoio, nas páginas 98 e 99, ele traz um conceito muito interessante, que ele fala que isso já está sendo, não é de agora, está sendo implantado já há 25 anos atrás, nos parâmetros curriculares nacionais, por exemplo, que é responsabilidade do nosso Ministério da Educação e Cultura. Era então o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele é progressista, ele tem uma visão marxista também, então ele apoiou esse tipo de visão. Lá no nosso PCN de 1998, que é aplicado para o sexto ao novo ano, por exemplo, diz que o conceito de gênero diz respeito ao conjunto de representações sociais e culturais construídas a partir de uma diferença biológica dos sexos, enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico. No conceito de gênero, faz-se um desenvolvimento dessas noções de masculino e feminino como uma construção social, ou seja, eles acham que o comportamento é uma construção social. E com isso daí, eles atribuem o seguinte: muitas vezes se atribui conotação homossexual a um comportamento ou atitude, que é uma expressão menos convencional de uma forma de ser homem ou de mulher. Mas preste atenção no que eles colocam aqui. Há tantas maneiras de ser homem ou mulher, quanto é a quantidade de pessoas. Ou seja, aqui eles abrem, então, uma infinidade de comportamentos diferentes do que é a biologia ou o aspecto. E com isso daí, eu queria chamar a atenção que o mesmo PCN, na página 316, na sua edição de 1998, ele coloca algo que eu queria chamar a atenção dos alunos. Vou ler textualmente o que está escrito ali. O desafio que se coloca é o de se dar visibilidade a esses aspectos considerados fundamentais. O trabalho com orientação sexual nas escolas supõe refletir sobre e se contrapor a tudo aquilo que é um estereótipo de gênero, raça, nacionalidade, cultura e classe social ligados à sexualidade. Implica, portanto, colocar-se contra as discriminações associadas a expressões da sexualidade, como a atração homo ou bissexual, preste atenção, e aos profissionais do sexo. Repare, um organismo estatal falando sobre educação de crianças, querendo tirar o preconceito em relação a profissionais do sexo. Não está abordando somente uma questão de comportamento de preferência, mas está falando também que visa tirar o preconceito contra a prostituição. São os profissionais do sexo. Então, isso é lamentável, isso acontece no Brasil já há muito tempo e tem influenciado. Nós não podemos subestimar o poder de atuação, que isso está sendo feito nas escolas também. Com isso daí, nós podemos passar para o tópico 2? Perfeito. A lição trata muito bem sobre a questão de definir os termos cisgênero e transgênero. Eu vou ser bem rápido nessa explanação. A expressão cisgênero diz a respeito a toda pessoa que se comporta conforme o seu sexo biológico. É o homem heterossexual, porque ele é comportamento de homem, porque nasceu homem. A mulher, idem. Só que o termo transgênero, por exemplo,
o termo transgênero, por exemplo, nós temos aqui a expressão de que a pessoa ela tem um comportamento diferente do seu sexo biológico. Ou seja, ali ele está tendo uma disforia de gênero. Ela não necessariamente precisa se comportar conforme o seu nascimento. É isso que a definição dos termos traz. Em relação ao tópico 3, que fala sobre transgênero e sexualidade, o professor Douglas Batista ele comenta que a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. E aqui ele cita situações de termos que são utilizados hoje. O heterossexual, que é o padrão que nós vemos na Bíblia, o homossexual, quando a atração é por mesmo gênero, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, a pessoa considerada assexual, quando não existe atração por gênero algum. Ele cita também o pansexual, quando a atração não depende de gênero, ou seja, essa pessoa ela se atrai por homem, por mulher, por homossexual, por uma pessoa lésbica e por aí vai. Então, essa confusão de gêneros, ela não terminou. A última vez que eu olhei o termo, para você ter uma ideia, irmão Eduardo, estavam com 46 classificações, eu acredito que já tem aumentado. Com certeza. Então, quer dizer, porque a gente viu lá no termo do MEC que existem quantos comportamentos conforme a quantidade de pessoas também. Então, quer dizer, isso abre espaço para uma infinidade de compreensões. Seria isso que nós estaríamos abordando no tópico de número 1, que achamos relevante. Amém. Então, nós podemos colocar aqui até mesmo a sinopse que o pastor Douglas ele menciona, né? Que o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Exatamente. Amém? Irmão Roseli, o pastor Marcos toma um ar, um fôlego, tomar um pouquinho de água. A senhora que é autora de um livro, né? Uma bênção aí. Comente um pouquinho para nós, fique à vontade nesse espaço. Use esse espaço para divulgar o seu trabalho também. Amém, meu Eduardo. A respeito desse livro, foi um livro aí de alguns anos de trabalho, de viagens. É um livro que fala a respeito de negócios, de vendas e do trabalho secular, que é o nosso dia a dia, é o nosso ganha-pão. Esse resultado desse trabalho, dessa obra, ele vem de construída, né, aí ao longo dos anos dessas viagens, mostrando o trabalho de vendas e a facilidade, vamos dizer, a facilidade que tem hoje em dia de negociar e, ao mesmo tempo, de mostrar o que um cliente precisa, a negociação em si, no ato da venda, a dificuldade em fechar uma venda. Então, todo esse conhecimento foi trazido para esse livro, né? Como fechar um negócio, como vender, como oferecer no ramo de trabalho, independente hoje de ser uma venda de porta em porta, como também uma venda comercial. É um livro bem fácil de leitura, né? Tem aí também em PDF, para quem quiser, e é um livro que também tem sido usado nos palestrantes, por ele ser rápido. Quem vai fazer aí uma palestra de venda, trabalho, negócios, pode estar utilizando o livro. Maravilha. E para aquele nosso amigo ouvinte que está nos assistindo, nos ouvindo, um irmão, irmã, um colega que nos assiste, nos ouve, qual que é a maneira, a forma para ele adquirir este livro, o nome do livro? Fique à vontade. O livro se chama O Seu Sucesso Depende de Você. Então, ele pode estar entrando em contato comigo mesmo, através das páginas, Facebook, Instagram, ou meu telefone. Tem aí os irmãos que estão no grupo também, né? Pode estar adquirindo. E eu creio que vai ser bênção no trabalho, e não só no trabalho, mas também na negociação, no dia a dia, na conversa e tudo mais. Muita coisa a gente aprende negociando. A gente sabe que tudo hoje é, né, através da negociação. Tá vendo só? Essa é a nossa irmã Roseli, esposa do nosso pastor Marco Devaney, empreendedora. Que maravilha, né? Amém. Pastor Marcos, vamos dar continuidade aqui ao segundo tópico da nossa lição, reafirmando a visão bíblica de gênero. Pode ficar à vontade novamente com o tempo aí. Perfeito. A nossa lição, ela, no tópico 2 aí, ela vai entrar, primeiro, abordar a questão da constituição biológica segundo a visão bíblica. O professor Douglas, ele comenta que o termo hebraico Adam, né, homem, Adão, né, traduzido homem, ele foi formado a partir do pó da terra, mas havia definição
macho e fêmea. Até acho interessante, eu vou citar aqui um texto que é paralelo ao de Marcos 10:6, que é mencionado na nossa lição, que eu achei bem interessante, que é o texto de Mateus 19. Sendo questionado a respeito do divórcio pelos fariseus, ele respondeu, 19:4 de Mateus diz assim, respondeu-lhes Jesus, não lestes que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Interessante que eu acho nessa passagem é a reafirmação da inspiração bíblica, porque o Senhor Jesus ele fala, não lestes, ele está fazendo menção a Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Mas ele coloca o seguinte, o Criador os fez macho e fêmea e disse. O próprio Senhor Jesus está dizendo que aquelas palavras inspiradas de Moisés foi o próprio Deus que falou. Aleluia. E ele, como filho de Deus, presente à cena, está praticamente dizendo o que está escrito é inspirado. E eu vi que o próprio Deus falou o que está escrito. É interessante isso daí, para a gente ter a nossa fé reforçada a respeito da inspiração divina. A respeito disso, a nossa declaração de fé também das Assembleias de Deus, ela deixa bem claro que o ser humano tem a sua constituição tripartite, né? Corpo, alma e espírito, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E cremos realmente que o nosso corpo, ele é o invólucro dessas partes imateriais, mas ele é definido realmente pelo nascimento, e até cita-se aqui no texto do professor a questão dos cromossomos X e Y. É interessante, eu fui até pesquisar na biologia a questão de como eles atuam. Quando o embrião ele começa a se desenvolver, o órgão sexual ele é uma tira de tecidos, que é o cromossomo, no caso do homem, o Y, ele vai criar uma proteína, que essa proteína vai fazer o desenvolvimento de órgão sexual masculino. Na mulher, essa proteína não existe, então aquele tecido continua o desenvolvimento para formar o órgão reprodutor feminino. Então é interessante, Deus, quer dizer, perfeito. existe realmente a presença do cromossomo Y ali que define, e isso tem uma série de implicações que ao final da aula a gente vai comentar a respeito do fornecimento aí de hormônios para o corpo e que implica no funcionamento do organismo que está sendo formado ali de uma forma geral. A respeito disso também, o nosso professor ele vai falar sobre a constituição moral. Então, não somente uma constituição física, mas a lição aborda aqui, a gente vai entrar rapidamente nesse tópico, que fala que nós temos também o aspecto moral. Fomos criados em imagem e semelhança de Deus com um intelecto que é diferente dos animais. Isso está bem claro em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. E nós temos a semelhança do aspecto moral do Criador também. Isso Paulo aborda depois em Romanos 1, a questão da consciência humana. Mas sabemos pela palavra que em função do pecado destituídos fomos da glória de Deus e com isso o gênero humano ele se corrompeu. E justamente em função dessa corrupção é que nós estamos vendo os desvios de tudo aquilo que foi determinado pelo Criador. Eu queria fazer um adendo aqui, paralelo. A Bíblia trata a questão, isso para desmistificar também que há um discurso homofóbico dentro dos evangélicos, não é verdade. A Bíblia ela trata o assunto de comportamentos que são considerados pecado diante da palavra de Deus, ela não tem um tratamento diferenciado para a questão sexual. Eu poderia citar aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, onde Paulo escreve assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, aqui fazendo uma alusão ao comportamento homossexual, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Repare que Paulo aqui ele coloca a visão de pecados tanto feito por heterossexuais, que seria o caso do adultério, ou citando aqui o vício bêbado, ou o maledicente, né? O fofoqueiro, né? Isso. Ele coloca que a fofoca é um tão pecado quanto o comportamento sodomita. Então, na visão bíblica, não existe assim um tratamento diferenciado ou algo que justifique. A Bíblia, em nenhum momento, no Novo Testamento, ela aplica algum tipo de sanção, ela fala simplesmente para nos adequarmos ao comportamento que Deus espera de nós, sermos semelhantes ao Filho dele. E não tem algo, visão. E a respeito disso, por exemplo, eu achei interessante que Paulo, no capítulo 1 de Romanos, eu vou ler para os irmãos algumas passagens aqui, ele aborda essa questão.
No capítulo 1, versículo 18, Paulo fala o seguinte: o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: os homens têm conhecimento da verdade, e ele vai abordar isso depois. Mas eles detêm a verdade pela injustiça. O próprio estado degenerado do homem faz com que ele esconda, não aceite a verdade que ele conhece. No capítulo 20, no versículo 21, ele fala: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes os seus raciocínios se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Com ele fala assim: quem detém a verdade passa a não reconhecer o poder e a majestade de Deus. É o segundo passo. No versículo 23, ele fala: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, até de aves, quadrúpedes e répteis. O princípio da idolatria vem logo em seguida. O homem deteve a verdade, não reconhece a Deus, passa pela idolatria. Aí vem uma etapa superior ainda, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Aqui nós temos o princípio do antropocentrismo. O homem tem, na sua visão, uma posição de decidir os seus rumos, os seus destinos, independente de Deus. E ele passa a servir a criatura e não o Criador. E no versículo 26 e 27, onde ele fala que pelo que Deus os abandonou, as paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural do seu relacionamento contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sensualidade uns para com os outros, homem com homem. Aqui está sendo citada por Paulo a questão dos comportamentos de disforia sexual. E com isso daí nós temos então a visão de que a Bíblia ela trata desse assunto, mas ela trata exatamente como um comportamento de homem decaído e que a cruz de Cristo pode restaurar. Para sermos conforme diz o livro de Éfeso, no capítulo 4, 22 e 24, nós nos tornemos, na verdade, obra de Deus e retornemos ao padrão divino de santidade. Perfeito? Que maravilha, né? É um vasto Aula gostosa. É um vasto conhecimento aqui através da pessoa do nosso pastor Marcos, né? Vamos dar um tempinho para o nosso pastor tomar um pouquinho de água, refrescar a sua garganta. Queridos, você que aí nos assiste, nos ouve, né? Eu gostaria de pedir um grande favor a você. Nos ajude. De que maneira, irmão Eduardo? A semear a palavra de Deus. Ajude-nos compartilhando essa videoaula aí através do Facebook, do YouTube, do Spotify, do Deezer. Estamos aí nesses meios de comunicações aí. E você pode ser um abençoador de almas, de vidas, de famílias, de lares. Apenas um clique, um gestinho aí com o seu dedinho na tela do seu celular e você vai estar abençoando inúmeras famílias. Irmãos ali, vamos deixar o pastor Marcos respirar um pouquinho aqui para a gente dar continuidade? Amém. Nós temos um grupo de subsídio também, né? Sim, nós temos um grupo de subsídio dessas aulas e de tantas outras que vêm aí pela frente. E esse grupo é um grupo específico, é um grupo para professores, pastores, diáconos, auxiliares, né, coordenadores de escola bíblica dominical. Somente liderança é quem participa, mediante um cadastro, né? Feito um cadastro com o nome completo, a congregação que congrega, né? Não temos um grupo fechado somente da nossa denominação, mas é um grupo aberto aí a várias denominações participando, né, de todo o Brasil, e temos também líderes aí, professores, coordenadores de fora do Brasil, como Moçambique, Angola, Estados Unidos e Portugal participando do nosso grupo. Então, se você é líder, se você ministra aula, independente aí da classe, né, sendo desde o maternal até o adulto, pode participar, entre em contato comigo, faz a sua inscrição e vai estar participando desse grupo, né, de subsídio e receber aí semanalmente slides, a leitura diária da classe adulto e jovens, que é as duas classes que oferece aí o subsídio. Mas também ofereço subsídio da aula da revista Betel, a revista Caminhos, a revista Discipulando, Discipulado, Cristão, Avançar, e tem várias revistas aí, subsídios. Então, se você é líder e faz parte da nossa escola bíblica dominical, venha fazer parte conosco. É uma bênção.
Tá vendo só, queridos? Você que é amante de EBD, Escola Bíblica Amém. Dominical, no final dessa videoaula vai estar ali o contato da irmã Roseli. Você entra em Amém. contato com a nossa irmã, faz o seu pré-cadastro ali, ela vai certificar os seus dados e você vai fazer parte de um grupo abençoador aí. Amém. Amém, queridos? Pastor Marcos, podemos dar continuidade? Podemos. Fique à Vamos vontade, abordar aí, então, o terceiro subtópico aí do item 2, que é a constituição da sexualidade. Isso. Isso é interessante falar, porque o Senhor Deus, quando ele criou o homem e a mulher, a visão bíblica, a gente vê no final do livro de Gênesis, fala assim, viu Deus tudo quanto tinha feito? Expressão assim, e eis que era muito bom. Ou seja, o relacionamento entre homem e mulher é para ser algo prazeroso, é para ser algo bom, além da finalidade básica, que seria a continuidade da espécie humana, a continuidade da humanidade. A semelhança do Deus Criador no homem e na mulher é a capacidade de gerar filhos. Nós vemos aqui, acho interessante ser citado Eclesiastes 9:9, que nós vemos aqui, desfrute a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Ou seja, o Senhor Deus está falando, criei o homem e a mulher para que eles desfrutem na vida, para que eles tenham esse relacionamento sadio, fixo, esse sadio realmente de fidelidade e que é realmente aquilo que nos faz bem. E com isso daí nós temos no padrão bíblico, então podemos definir que Deus criou não só a questão da formação biológica, mas a questão de comportamento atrelado à formação biológica e também o relacionamento físico atrelado a essa realidade. Não há como se separar ou dizer que algo está errado nessa tríade que foi mencionada. Para isso é interessante que eu fiz um levantamento aqui também. Os próprios profissionais de psicologia, queridos irmãos, eles buscaram durante muito tempo alguma razão biológica para um comportamento de disforia. Ou seja, eles tentaram ver, quem sabe um gene, quem sabe algo que a biologia explicasse para que haja comportamento homossexual ou etc. Só que eles chegaram à conclusão que não existe esse fator. Eu estou aqui com um texto que depois eu vou deixar disponível para o presbítero Eduardo, uma citação do American Psychological Association. O que é isso daí? Eles estão escritos em inglês, mas se você usar o recurso de tradução do Chrome, você chega nessa frase aqui. O que leva uma pessoa a ter uma determinada orientação sexual? Não há consenso entre os cientistas sobre as razões pelas quais um indivíduo desenvolve uma orientação bissexual, gay ou lésbica. Embora muitas pesquisas, e foram muitas mesmo, tenham examinado as possíveis influências genéticas, hormonais, desenvolvimento humano, até mesmo sociais e culturais, não surgiram descobertas que permitam os cientistas concluir que a orientação sexual é determinada por um fator ou mais de um fator específico. Ou seja, não há consenso dentro da ciência, dentro da medicina, a respeito de uma causa, a pessoa nasceu desse jeito. A pessoa, ela se comporta desse jeito porque ela tem ali uma deficiência, ela tem um gene, ela tem ou tem algo a mais que os outros. Não. As pessoas são exatamente iguais umas às outras. Então, isso é importante ressaltar, porque muitas pessoas falam assim, não, eu estou me comportando do jeito que eu nasci. E não é verdade. Na verdade, é uma questão que a própria psicologia aborda como sendo uma questão de comportamento. Tanto que nós vamos ver aqui mais para frente, uma das crises que essa visão está tendo hoje é que a pessoa muda a sua visão. Ela se identifica com uma daquelas classificações de gênero e depois, ao longo do tempo, ela muda. Quer dizer, então não é algo que está atrelado ao nascimento da pessoa. Mas correto? é o comportamento. Queridos, que maravilha, né? Nós podemos perceber aí que o pastor Marcos, com a sua esposa e irmã Roseli, se prepararam bem para estar ministrando essa aula. E é uma pena que o nosso tempo aqui ele é curto, ele é escasso, né? E com isso nós já vamos aqui adentrar o tópico de número 3, pastor Perfeito, Marcos. vamos sim. E você que está nos assistindo, se atenha a esse tópico, porque ele é de suma relevância para a sua vida, para os nossos dias. E o pastor Marcos agora vai destrinchar para nós aqui, já caminhando para o final dessa videoaula. Continue conosco aí.
É um prazer a sua companhia. Perfeito. A lição, muito bem construída pelo nosso irmão Douglas, ele coloca os efeitos dessa ideologia transgênero. Até uma questão interessante. Os ativistas falam que não existe ideologia de gênero. Eles acham que esse termo é um termo pejorativo para suas ideias a respeito de gênero. De fato, eles preferem não dizer que isso daí exista. Eles dizem que é um termo que foi criado pelos radicais ortodoxos, os radicais aí fundamentalistas, como uma forma de depreciar a sua ideia. Não, na verdade, nós identificamos como ideologia de gênero uma série de pensamentos muito atrelados ao progressismo, ao marxismo, para a desconstrução da sociedade como ela existe. Uma das visões do marxismo é desconstruir os fundamentos de uma sociedade capitalista. Isso acaba influenciando a questão da família tradicional. Então nós vemos aqui que, por exemplo, um dos efeitos, é o tópico 1, a depreciação da heterossexualidade. Eles criaram um termo, na lição está dentro aqui, heteronormatividade. Esse termo aí foi criado especificamente para dizer que é opressivo o sistema como existe, como conhecemos, em que um homem e uma mulher são a base da constituição da família. Eles dizem que isso nada mais é do que uma forma de opressão, que a pessoa tem que ter a liberdade de escolher o comportamento que ela tem. Então eles começam a criar termos pejorativos para um comportamento que é o padrão bíblico. Da mesma forma, a gente vai ver aqui, por exemplo, a construção de narrativas, né? Eles começam a se rebelar com a constituição biológica. Aí começam a querer adequar essa suposta insatisfação com o próprio corpo. E existem hoje as opções que eles fazem de terapia hormonal, essa cirurgia de redirecionamento sexual, como sendo solução para essa insatisfação que a pessoa tem. Só que os profissionais da área, por exemplo, aqui citado na nossa lição, American College of Pediatricians, que eles falam o seguinte: não é para partir para essa solução imediatamente. Esses conflitos entre mente e corpo que são verificados, eles devem ser corrigidos pelo alinhamento da mente com o corpo da pessoa, com o sexo anatômico. Citam também que outra solução seria os meninos não nascem com o cérebro feminilizado. Isso daí é uma defesa que os ativistas fazem, mas os próprios médicos pediatras falam não é assim que nós estamos vendo na realidade. E da mesma forma, meninas não nascem com o cérebro masculinizado. É aquilo que nós abordamos, não existe uma causa biológica a respeito. E eles também comentam que essa ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência, que se baseia em estudos rigorosos. Isso é importante de ser dito. Indo para o próximo tópico, uma das consequências, por exemplo, estamos vendo isso bem no Brasil, a questão da tentativa de imposição da linguagem neutra. Eles dizem que a gramática mesmo está favorável à sua heteronormatividade. Eles tentam desconstruir o padrão de idioma nosso, criando algo que não existe na linguagem, na língua portuguesa, que é o gênero neutro, que é substituir ali o ou a das palavras por e, ou criar palavras para definir algo que é sem sexo ou sem definição de gênero. Só que eu até estava achando interessante que discussões no nosso congresso a respeito da implantação dessa linguagem neutra, fala assim, o objetivo da linguagem neutra, segundo os ativistas, é para fazer a inclusão de pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher. Só que ao mesmo tempo que se diz inclusiva, ela é altamente exclusiva. Porque, por exemplo, os surdos, eles precisam da linguagem em Libras. Só que a linguagem em Libras não comporta a questão dos termos de linguagem neutra. Ou seja, uma pessoa que for traduzir uma linguagem neutra, primeiro que ela não vai ter sinais para ensinar que a pessoa capte a ideia. Ou se ela criar algum tipo de palavra desconhecida pela formação lá, a pessoa, o surdo não vai entender, porque ele não conhece essa palavra. Quer dizer, você acaba excluindo uma parte da sociedade em função de dizer que está incluindo uma outra. Doutor Marcos, espera só um minutinho, porque isso eu também não sabia, eu achei muito curioso, eu acho que é de suma importância para esse nosso irmão, para esse nosso irmão, para esse nosso amigo que está nos assistindo. O senhor pode repetir um pouco com mais calma, mais lento na fala, para que esse nosso ouvinte ele consiga captar realmente essa informação, porque ela é de suma relevância para os nossos dias. Eu, particularmente, eu não sabia.
Não tinha esse conhecimento. Exato. Isso é uma questão interessante. Não nasceu de mim. Eu estava observando, por exemplo, alguns parlamentares que estavam comentando, porque houve uma discussão no Congresso se isso deveria ser implantado ou não mediante legislação do Congresso. Só que foi para as comissões e os parlamentares que são considerados de direita ou mais tradicionais, eles levantaram essa polêmica. Eles falaram o seguinte: ao mesmo tempo que você está dizendo que a linguagem neutra ela é inclusiva, porque vai incluir as pessoas não se sentirem assim deslocadas da sociedade, as pessoas que não têm orientação cis, que ele chama, né, cisgênero, né, homem e nem mulher, e são homossexuais, gays, lésbicas, pansexuais, assexuais. A linguagem criada, substituindo o ou a com e, cria uma palavra que as pessoas que aprenderam Libras, o surdo que aprendeu linguagem de sinais, ele desconhece qualquer palavra da linguagem neutra. E com isso daí, se uma pessoa, um tradutor de Libras, por exemplo, primeiro que ele não vai conseguir fazer a tradução do termo neutro, porque não existe uma simbologia a respeito. E se ele tentar forjar essa palavra, trocando o O por E, para que a pessoa, a composição também possível alfabética, né? Criando as consoantes e vogais ali. Se ele tentar criar, aí a pessoa surda que fez o Libras e a vida inteira aprendeu a linguagem de sinais, não vai entender o que está sendo falado, porque ela desconhece uma palavra que foi criada com a linguagem neutra. Então, quer dizer, o argumento que é inclusivo não vale, porque ele está excluindo uma parte da sociedade também, que são os surdos e qualquer pessoa que precise aí da linguagem Libras. Muito relevante essa informação. Então, O senhor tem mais algo para acrescentar? tem para acrescentar, sim, isso é um alerta, tá? Eu estou finalizando já. A questão que nós temos hoje da modificação de sexo, principalmente por meio cirúrgico ou por meios aí de medicamentos, é uma coisa muito recente na história da humanidade. E ela está sendo vista agora pelas autoridades como muitas coisas que a ciência era dogmática a respeito, que era uma boa solução, estão percebendo agora que não é a resposta e não é a solução de tudo. Vou dar um exemplo aqui. Durante muitos anos e décadas, a implantação dos stents para pessoas que têm problemas coronarianos, ela tinha essa dificuldade de uma passagem de sangue ali, eles alargavam a veia com a implantação do stent. Só que os estudos mais recentes, depois de milhares de implantes, é que perceberam que a questão da mortalidade e da qualidade de vida da pessoa não era tão diferente que se ela só tivesse usado um método não invasivo, uma simples medicação. Então, hoje, está sendo deixado de ser recomendado a implantação do stent e preferem, então, que seja a medicação. Isso daí você tem o mesmo resultado do que uma cirurgia cara, perigosa e invasiva, que é a implantação do stent dentro da veia. Então, quer dizer, a medicina mesmo, ela passa por sua evolução, ela percebe que certas soluções não são as mais adequadas. Então, eu pesquisando aqui, percebi que em dezembro do ano passado, a Reuters publicou um estudo. É uma agência, repare, não é evangélica, é uma agência conhecida no mundo inteiro, não tem nenhuma tendência a uma ortodoxia, muito pelo contrário. Ela publicou um estudo muito sério e, paz, meus irmãos, feito por uma pessoa que fez a transição de gênero e que hoje é um profissional que trabalha na Universidade de York. E ele hoje está com 38 anos, nasceu biologicamente mulher, mas hoje é identificado como Keenan McKinnon, esse é o nome dele. É fácil de achar, depois vou deixar o link para você também. E ele percebeu que quando ele fez a mudança de sexo, para ele também, quando ele ouvia falar de alguém que tinha se arrependido da operação e da mudança de sexo, ele tratou isso como sendo um assunto que não deveria ser abordado, porque deve ser um universo muito pequeno de pessoas. Só que, para surpresa dele, ele começou a pesquisar no TikTok, em mídias sociais, e descobriu um grande número de pessoas que estão arrependidas dessa cirurgia. E repare, essas cirurgias, elas não têm como retornar. Uma mulher que tirou os seus ovários e fez a mudança, se ela quiser procriar, depois ela já não tem mais o órgão reprodutivo feminino. É irreversível. Então, isso está causando um problema. Ele fez uma entrevista inicial com 40 pessoas e ele percebeu que, com o passar dos anos, as pessoas reconheceram que até aquelas mudanças anatômicas não haviam resolvido os conflitos interiores das pessoas. E com isso daí ele passou a fazer, então ele até tentou fazer aí um simpósio para tratar do assunto,
mas ele percebeu que no meio LGBT, no meio dos ativistas, isso foi muito mal visto. Ele chegou até a receber ameaças de morte. Ele falou assim, existem duas palavras que são proibidas no meio LGBTQ+, que é o quê? Arrependimento ou a detransição, que é a reversão da cirurgia de mudança de sexo. Os rivais dele é legal, isso é menos de 1%, 2% de pessoas que se arrependem, só que tem um pequeno problema, e a Reuters aborda isso daí. Esses estudos que alegam que só 2% se arrependem, eles fazem com pessoas, um grupo específico de adolescentes, que foram durante um ano assistidos por psicólogos, falando para ele que a melhor coisa que ele poderia fazer é ajustar o seu corpo à sua ideologia, à sua preferência sexual, à sua disforia. Eles não fizeram uma pesquisa com nenhum da grande maioria de pessoas que fazem essa cirurgia nos Estados Unidos, que são jovens que chegam nas clínicas, que querem faturar, querem fazer a cirurgia, são médicos profissionais nisso, e a desculpa dos médicos é que é melhor ele tratar disso antes que ele se mutile ou antes que ele cometa o suicídio. Então eles fazem a operação rapidamente, ou seja, em questão de menos de um mês, a pessoa chega lá e já está feita a cirurgia. Não teve tempo. Esse universo de pessoas que muitos se arrependem depois, quando vê as consequências, ele não foi tratado pelas pesquisas dos defensores da cirurgia. Então, isso é um problema sério, porque agora nós estamos chegando à conclusão que há uma grande escala e isso só está aparecendo agora. E tem outra, você fazer uma pesquisa logo depois da cirurgia, lógico que a pessoa vai dizer, não, fiz uma boa escolha, estou contente com o resultado, mas ao longo do tempo, isso muda. Há, por exemplo, muitas mulheres que fizeram a mudança de sexo para um corpo masculino e que, de repente, estão muito preocupadas com os efeitos do uso da testosterona, por exemplo. Um dos efeitos é queda de cabelo, pela quantidade massiva que se submetem, né, para que o corpo mantenha ali a virilidade, né, uma aparência de corpo masculino, porque se parar de tomar, volta a ser o corpo biológico, né, a própria natureza encaminha. Então, elas são obrigadas a tomar uma quantidade de testosterona, assim, às vezes até um pouco mais elevado do que seria o padrão normal. Resultado, calvície masculina. Para uma mulher que guarda ali o seu sentimento de estética lá no profundo, ficar careca é algo horrível. Mas elas estão tendo isso, e não só isso, né? A retirada de ovário, por exemplo, faz com que a pessoa tenha uma fraqueza geral, tem implicações até na questão de alimentação, e há uma alteração na densidade óssea, a pessoa se torna mais fraca. Então, quer dizer, isso não é falado no momento que a pessoa está optando. E isso daí, com essa tratativa de fazer acelerar a situação. Então, e finalizando aqui, um alerta. Isso que eu estou falando aqui agora, repare, ele vem do site de saúde americano, que é chamado de National Library of Medicine. Nessas publicações que eles fizeram, está sendo observado um fenômeno negativo, o suicídio em pessoas transgêneras. A incidência de suicídio nas pessoas que têm a disforia, e não só as pessoas que fazem a cirurgia, também nas pessoas que, usando medicamentos, fazem a mudança corporal. Olha, essa pesquisa que foi feita na Dinamarca, que é conhecido um país com extremamente liberdade, os países escandinavos de uma forma geral, os dados revelaram que 82% dos indivíduos transexuais já consideraram se matar. E 40% efetivamente tentaram o suicídio. Não conseguiram levar a termo. Mas eles estão fazendo isso. Então esse estudo está tentando entender, quer dizer, estou falando de algo muito novo para alguém chegar e falar, não, essa é a solução. Não é, porque não está trazendo solução. Olha aqui, nos jovens do Canadá, fizeram um estudo mais ainda detalhado comparando jovens transgêneros com jovens que assumiam a sua condição biológica, homens mesmo, mulheres, mulheres. E eles perceberam aqui que os jovens transgêneros, adolescentes transgêneros, apresentam 5 vezes mais a ideação suicida, ou seja, a intenção de se matar, e 7,6 vezes mais o risco de tentativa de suicídio. 7 vezes mais do que a população que não tem dificuldade de entender. Eu nasci um homem e eu sou um homem. Nasci mulher e sou uma mulher. Então, esses dados vão estar disponíveis para quem quiser pesquisar melhor. São dados que não são de instituições cristãs, não são de instituições ligadas ao cristianismo, mas que estão fazendo um levantamento fático do que está acontecendo. Então, irmão Eduardo,
a gente chega à seguinte conclusão. É uma solução que alguma coisa está dando errado. Tá certo? Queria finalizar com esse alerta. Essa é a nossa lição. Amém. Queridos, que maravilha, né? O único pesar aqui é que o nosso tempo ele é escasso para tanto conhecimento, tanta coisa para se falar ainda. Mas eu fico muito satisfeito com a pessoa do pastor Marcos, com a pessoa da irmã Roseli, de se disponibilizarem, né, de estarem aqui conosco, nos abençoando nesse momento de papo bíblico dominical, onde que tem sido sempre uma maravilha, um privilégio poder estar aqui todas as semanas, né, gravando essas videoaulas aqui, que são de suma importância e relevância para os nossos dias atuais. Pastor Marco, mais uma vez, faça a menção da congregação onde o senhor pastoreia ali, por favor. Se quiser colocar um endereço, pode ficar à vontade. Perfeito. A congregação do bairro do Pouso Frio, ela está na Estrada Municipal Jorge de Melo Fortes, número 20.500. Mas mais fácil ainda, passou lá o carro do Google Maps e ele identificou, se você digitar Igreja Assembleia de Deus, Pouso Frio, Taubaté, ele já vai plotar certinho a nossa igreja e já vai indicar a localização sobre como chegar lá, tá? Serão todos muito bem-vindos e forem cultuar a Deus juntamente conosco lá. Tá vendo só que maravilha? Esse é o nosso pastor Marcos Devaney, com a sua esposa, irmã Roseli, membros aqui da Assembleia de Deus Ministério Taubaté, e hoje estão pastoreando uma de nossas congregações. E para nós aqui é sempre um prazer poder receber os nossos pastores, nossos obreiros que se encontram no campo aí, podendo vir nos abençoar com conhecimento vasto. Amém. Pastor Marcos, Amém. fica aqui meu muito obrigado, meu agradecimento. Irmãos ali, que Deus abençoe poderosamente a vida de ambos. E depois o pastor Marcos disponibilizar todo esse conteúdo, esse material, ele vai estar disponível justamente com essa